O Terça Livre tem sofrido diversos ataques por parte da velha imprensa. Veículos de comunicação como a TV Globo têm usado trechos de um relatório da Polícia Federal sobre o inquérito dos supostos atos antidemocráticos para difamar e caluniar pessoas que, ao cobrir as manifestações no Dia do Exército, não fizeram nada mais do que um trabalho jornalístico. Você vai ver agora por qual razão a PGR pediu o arquivamento do inquérito. O Terça Livre quer que você mesmo tire suas conclusões, o porquê de toda a exposição feita pela velha imprensa. Veja na reportagem. O arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos foi encaminhado na última sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O parecer do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, afirma que as investigações da Polícia Federal não conseguiram apontar a participação de parlamentares e outros investigados em crimes que violam a Lei de Segurança Nacional. Esse arquivamento, obviamente, que não pode ser pedido de arquivamento, ele não pode ser desatendido, primeiro por conta da aplicação atual do artigo 28 do Código de Processo Penal. Porque quem decide, em última instância, sobre arquivar ou não arquivar é o Ministério Público. É o Ministério Público que é o titular da ação penal. É o Ministério Público que é o chamado dominus litis. Ele é o dono da ação penal e não o Supremo Tribunal Federal. Então, seja por conta da redação anterior do Código de Processo Penal, seja por conta da atual redação, depois do pacote anticrime, quem decide se vai propor ou não a ação penal é o Ministério Público, que ele já decidiu pelo pedido de arquivamento do inquérito policial. No primeiro parágrafo do pedido de arquivamento, a PGR argumenta que o inquérito foi instaurado para apurar a organização e eventual financiamento de atos antidemocráticos em várias capitais. No dia 19 de abril, comemora-se o Dia do Exército. No ano passado, nós noticiamos aqui no Terça Livre as manifestações ocorridas em todo o país. Nossa equipe cobriu jornalisticamente os protestos que foram feitos de forma espontânea pelas pessoas. O Terça Livre sequer sabia como as manifestações seriam realizadas. Juntos pela nação! Estamos lutando! Estamos lutando! Nós nos informamos pelas manifestações por meio das redes sociais. Então, Ítalo, Max e eu fomos para a frente da catedral, onde saberíamos que haveria uma manifestação que seria uma carreata. E nessa carreata, a gente pensou que seria ali, na catedral. Mas depois a manifestação foi em direção ao quartel e nós nem sabíamos. A carreata era tão grande que nós nem tínhamos noção que haveria outras carreatas, ou seja, teve a primeira carreata, a segunda carreata, e isso está nas gravações do Terça Livre, no nosso canal, e nós não tínhamos ideia onde seria, como seria e quem estaria organizando. Diante dos fatos apresentados, o Terça Livre quer entender o que são atos antidemocráticos, manifestações violentas que destroem o patrimônio público ou manifestações pacíficas e espontâneas, realizadas por milhares de famílias e cidadãos comuns. Se um grupo de pessoas se reunisse e tentasse entrar em algum dos poderes, seja no Supremo, seja no Congresso Nacional ou na presidência, com o intuito de impedir, com uso de violência ou grave ameaça, a realização das funções desses poderes, aí sim poderia ser enquadrado como um dos crimes na Lei de Segurança Nacional. Agora, pelo que foi noticiado, pelo que foi divulgado na imprensa, não me parece que essas manifestações tenham sido com emprego dessas violências, né? Eram atos democráticos onde as pessoas se manifestavam de uma forma pacífica. E o fato de ter uma ou outra pessoa com uma faixa ou com cartaz onde pediu o fechamento de uma instituição, isso não transforma toda a manifestação em um ato antidemocrático e que poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Inicialmente, a hipótese de crime investigada seria a do artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Mas ao longo do inquérito, a finalidade da investigação mudou. O foco passou a ser um possível financiamento público de sites que estariam fazendo propaganda de crimes
previstos na Lei de Segurança Nacional. Fica claro que a Lei de Segurança Nacional descreve um fato diferente daquele apresentado no inquérito. Ou seja, o inquérito por si só não é uma piada de mau gosto. Pararam a República para perseguir uma empresa de comunicação conservadora. Quando na história do Brasil nós tivemos uma empresa de comunicação sendo perseguida desta maneira, expondo fofocas? Imagine você perseguir qualquer órgão de mídia hoje no Brasil expondo conversas privadas. O que aconteceria? Será que eles conseguiriam permanecer de pé como permanece hoje o Terça Livre? Até onde se sabe, existe um poder que está sendo impedido de exercer na República. É o poder executivo. E esse é o presidente da República. Quem o impede de trabalhar? Quem o impede de fazer as reformas no Brasil? Quem o impede de fazer com que o Brasil pague menos impostos, tenha valorização da família, persiga o narcotráfico? Quem que está impedindo o presidente de fazer isso? É o Terça Livre? É o Terça Livre que está fazendo isso ao noticiar que o presidente está reclamando que o seu poder está sendo limitado inconstitucionalmente? Certamente, você já sabe a resposta. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 22 da Lei de Segurança Nacional, não constitui crime a exposição, a crítica ou o debate de quaisquer doutrinas. Então, qual foi a propaganda de processos violentos ou ilegais feitas durante a manifestação? O mero apoio ao conservadorismo é ilegal? No pedido de arquivamento, o MPF diz que o dolo, ou seja, a intenção de cometer os crimes, ainda que não verificada no caso, sugere sérios indícios dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, todos são tipificados, todos são previstos na modalidade dolosa. Então tem que ter o dolo, o agente tem que ter a intenção de usar uma grave ameaça, de usar uma violência para atentar contra um dos poderes, para impedir o exercício democrático de um dos poderes. Então, não havendo dolo, o crime não se configura. Então, não há crime a ser investigado e a ser processado. Antidemocrático é um ato do Supremo que, para se defender, para defender a sua imagem que está completamente destruída no cenário nacional, instaura 2 inquéritos que, assim, são evidentemente ilegais. Nunca existiu dolo de transformar o Estado democrático em direito, de acabar com os poderes instituídos. Isso foi uma grande falácia, isso foi uma grande mentira. Esses 2 inquéritos, na verdade, a única finalidade deles foi para validar o abuso praticado pelo Supremo Tribunal Federal, infelizmente. 2 buscas e apreensões. Como eu disse, a primeira colocando arma na cabeça da minha esposa, na minha, com criança pequena, TT pequenininha, Tomás pequenininho, para descobrir o quê? Bilhetes de anotações, de explicações de textos de Stalin, mostrando como os revolucionários agem. Invasão da minha privacidade para descobrir o quê? Que eu falo com os deputados de direita para poder bater em governadores e políticos corruptos. É só isso que eles encontraram até agora. E é só isso que eles vão encontrar se eles continuarem procurando. Nada mais. O pedido de arquivamento da PGR diz que a chamada hipótese criminal muda constantemente. Não existe um fato, não se sabe o crime, não se sabe o que investigar, como e nem por onde começar. A PGR deixa claro que faltou foco e objetividade para a autoridade policial no momento da construção das hipóteses criminais. O que está sendo criminalizado é a política em si. Os fatos que deram origem a essa linha investigativa, potencialmente inidônea, tratam de uma situação que em si não possui qualquer relevância penal. Prova disso é que a obtenção de vantagem político-partidária sequer é considerada prática ilícita pela legislação penal. No relatório, o MPF também afirma que não tomou conhecimento sobre a quebra de sigilo telefônico de mais de 5.000 usuários. O STF, sem ouvir o Ministério Público, violou o sigilo telefônico para uma investigação que não apresentou com clareza crimes investigados e o MPF só tomou conhecimento disso pela imprensa. Então você deve estar se perguntando, para o que serviu esse inquérito? Para constranger as pessoas citadas?
para intimidar legítimas manifestações populares, a máquina penal do Estado foi usada para esse fim. Diante da falta de crimes encontrados, no parágrafo 155 do pedido de arquivamento está uma conclusão da PGR. A mera abertura da investigação teve significado de dissuasão para os que nele configuram como investigados. A simpatia e antipatia políticas, a diferença entre concepções de mundo e práticas, bem como o pertencimento a campos distintos, não permitem o recurso ao direito penal. Então, de fato, o direito penal ele não pode intervir, ele não pode atuar contra ideologias políticas, contra debates, contra críticas a determinada forma de governo. Então, só configuraria crimes contra a segurança nacional se fosse, de fato, empregada violência, grave ameaça contra as instituições públicas, contra as instituições da República, e o que, de fato, não ocorreu. Eu quero lembrar você a frase de Voltaire: calonie, calonie, sempre alguma coisa fica. Exatamente isso que fizeram conosco, e exatamente isso que estão fazendo com o governo, exatamente isso que estão fazendo com a direita e o conservadorismo. Alguma vez na história do Brasil, eles atuaram dessa maneira para impedir a depredação do patrimônio público por parte do MST, da UNE, da propriedade privada, invasão de propriedade privada, invasão de fazendas, morte de pessoas no campo. E eu deixo uma pergunta para você. Você vai responder, eu não quero dar a resposta. Você que leu a lei de abuso de autoridade promulgada, se pergunta: houve abuso de autoridade em tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o Terça Livre? Contra a minha pessoa? Leia a lei de abuso de autoridade, acompanhe o que realmente está acontecendo com o Terça Livre, com tudo que está sendo realizado, e tire suas conclusões.